Boa noite a todos. Boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos, né? A gente quase não faz isso, né? Mas de vez em quando temos que lembrar, fazer, né? Justamente agradecer vocês pela presença de vocês aqui. Isso nos motiva para podermos continuar esse trabalho que tanto a gente acredita em compartilhar conhecimento e um conhecimento que nós possamos levar lá para fora e melhorarmos nossas vidas e vencermos nossos desafios, né? Então, o grupo, a casa, fica muito grato, né, pela presença de todos, né? E eu, particularmente, pelos meus colegas aqui também, né? Pois eu sozinho não estaria fazendo nada. O nosso objetivo aqui não é buscar seguidores. Nosso objetivo simplesmente aqui é compartilhar. Então, já que a noite eu acho que vai ser muito produtiva, eu gostaria que alguém dissesse um número entre, deixa eu ver aqui se é 1 ou 2, entre 2 e 287. 58? Não dê importância à idade do seu corpo físico. Seja sempre jovem e bem disposto espiritualmente. A alma não tem idade. A mente jamais envelhece. Mesmo que o corpo assinale os sintomas da idade física, mantenha-se jovem e bem disposto, porque isso depende da sua mentalização positiva. Faça que a juventude do seu espírito se irradie através do seu corpo. Tenha ela a idade que tiver. Espero que tenha ajudado. Eu nasci em 58, isso ela queria me entregar. Mas enfim, eu acho que foi uma boa dica, né? Porque realmente o que envelhece é o corpo. Mas o espírito tem que ficar jovem, fortalecido para enfrentar os desafios da vida. O Evangelho é a página 200, no parágrafo onde diz: isto conclui que isto posto, conclui que é no item 9, o terceiro parágrafo. Não foi o Caracteres do Verdadeiro Profeta que nós abrimos lá? Ao aleatório? Foi, né, Paulo? Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com os estudos de hoje, mas só porque o grupo entende o que nós estamos falando aqui, antes de começar todos os trabalhos da casa, a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo aleatoriamente, para ver a mensagem da noite para o grupo. E abrimos justamente onde nós estamos estudando hoje. Para poder dar sentido, né? Eu li exatamente os 2 primeiros parágrafos. E agora nós vamos continuar o terceiro. Continuidade foi o terceiro. Então vamos lá. Caracteres do verdadeiro profeta. Isto posto, conclui que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar sua missão pela superioridade, por suas virtudes, por sua grandeza pelo resultado, pela influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda essa consequência. Se ele está por seu caráter, suas virtudes, sua inteligência, abaixo do papel que se atribui ou do personagem sob o nome do qual se abriga, não é senão um histrião
de baixa categoria, que não sabe mesmo copiar o seu modelo. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui para que nós possamos aprender, ampliar nossa visão sobre nossa vida, nossa passagem aqui na Terra, é que, na realidade, nós estamos aqui para nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima. E as pessoas que se propõem a fazer a reforma íntima, elas têm uma batalha muito forte com elas mesmas. E a batalha não é com o outro. Mas ela enfrentando essa batalha com ela mesma, as virtudes aos poucos vão falando cada vez mais alto. A gente adquire mais paciência com o passar do tempo. A gente adquire mais respeito, benevolência. A gente desenvolve indulgência perante as imperfeições do outro. E muitas vezes nós somos obrigados a desenvolvermos o perdão. Porque se nós não desenvolvemos o perdão, nós mesmos vamos estar sofrendo. Eu não estou enviando um castigo para o outro que me feriu. Eu mesmo estou comendo do próprio veneno. Eu quero que o outro morra, mas eu mesmo tomo do copo. Eu bebo o mesmo líquido. E todo dia eu vou bebendo o mesmo líquido que eu quero dar para o outro. E acho que estou envenenando o outro, mas estou envenenando a mim. Então o verdadeiro, como se diz aqui, caractere do profeta, nós temos que entender o significado de profeta. Vamos voltar a 2000 anos atrás, as pitonisas, os sacerdotes, me ajuda aí, talvez Paulo, algum outro, está faltando nomes nesse sentido, que na realidade não eram pessoas que tinham mediunidade naquela época lá atrás. Os oráculos, né? Nada mais eram pessoas que eram profetas. Só que nós aprendemos hoje com a doutrina espírita que cada profeta, conforme a sua conduta no dia a dia, no trato com as pessoas e consigo mesmo, ele vai atraindo espíritos do mesmo padrão vibratório. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou atrair bons espíritos para me inspirar, intuir. Se eu sou uma pessoa que deseja o mal, ambiciosa, gananciosa, egoísta, eu vou atrair espíritos da mesma qualidade de pensamento para cima de mim. E em cima disso os profetas iam adivinhando o futuro ou dizendo para as outras pessoas, os reis, ou enfim, o que cada um tinha que fazer. Então, hoje a doutrina espírita ela está falando aqui sobre os caracteres do verdadeiro profeta, que é o do bem. Ele não precisa ser perfeito. Até porque o único espírito perfeito que botou os pés no planeta Terra, encarnado, foi Jesus. Todos os outros, inclusive nós somos perfectíveis, que estamos aqui hoje no planeta Terra. Né? Então, nós precisamos, até me perdi um pouco, mas vou tentar recuperar. Nós precisamos desenvolver essas virtudes dentro de nós. Que isso vai identificar os
caracteres da pessoa do bem, os caracteres do verdadeiro profeta, do verdadeiro médium que trabalha com a espiritualidade. Por isso que Jesus dizia: conhece-se a árvore pelo fruto, não pela aparência, não pelo tamanho, não pela cor. Então, é a oportunidade de nós hoje aqui estarmos e desenvolvermos estas virtudes. Só que ao contrário, quem não quiser desenvolver e enfrentar essa batalha consigo mesmo, e muitos desses espíritos reencarnados têm a oportunidade de ter o poder nas mãos, de mandar em pessoas, de ditar regras, de construir leis. Só que se esta pessoa não tiver o sentimento de caridade dentro dela, que caridade nós compreendemos perdão das ofensas, benevolência com o próximo, indulgência das imperfeições, ela vai se tornar um ditador. Né? Temos, por exemplo, um presidente de um país, que no país dele existem 20, 30 cortes de cabelo para homem, 40, 50 cortes de cabelo para mulher. Fora isso, não pode. Só que o corte de cabelo dele é diferente de todo mundo. Entende? Então, tem que fazer a vontade dele. E a espiritualidade justamente diz aqui: não é senão um estrião de baixa categoria. Estrião, uma larva, né? Alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ele quer comandar as pessoas, ele quer que as pessoas façam aquilo que ele não consegue fazer. Ele impõe as vontades, os desejos dele, mas ele sozinho não consegue fazer isso. O que ele gostaria que os outros fizessem. É aquela velha história: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O velho ditado. Então, quando nós temos essa visão que a verdadeira pessoa, o verdadeiro profeta, a pessoa de bem, ela faz aquilo que fala. Ou, o contrário, fala também, né? Fala também o que faz. Ela mostra pelo exemplo e não somente por palavras. Uma outra consideração é que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignora a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Então, o verdadeiro profeta, como diz aqui, você vai ter que adivinhar onde ele está. Porque ele não faz propaganda de si. Ele não faz barulho. Ele não faz alarme. Ele não faz publicidade de si. Ele age no anonimato. Porque a humildade, a simplicidade, ela já está intrínseca no espírito dele. Isso já faz parte dele. Não é algo que está fora dele. Já está na atitude dele. E ele não se considera um exemplo. Ele não se considera um líder a ser seguido, e muito menos ele não quer seguidores. Mas ele aceita aqueles que vêm a ele para poder orientar, esclarecer, abraçar, amar,
sofrer muitas vezes junto com aquela pessoa, chorar junto com aquela pessoa. Esse é o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser humano de bem, conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas aquele que não tem certeza de si mesmo, ele precisa fazer barulho. Ele precisa colocar os holofotes para cima de si e tentar convencer as pessoas pela impressão, pela imagem, pela aparência. E ele tem um medo que ele seja descoberto a toda hora, que alguém o desmascare. Então, por isso que Jesus dizia: conhece-se o verdadeiro homem, conhece-se a verdadeira árvore pelo fruto, não pela aparência, não pelo tamanho, não pela cor. Tem-se visto esses impostores se apresentarem como os apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e o que envergonha a humanidade é que tem encontrado pessoas bastante crédulas para dar fé a semelhantes torpezas. Vou dar uma parada aqui. Por que muitas vezes pessoas dão ouvido a esses falsos profetas que se dizem, eles mesmos se nomeiam, se declaram, como se diz, os enviados, os salvadores, os messias, né? Por que essas pessoas acreditam nesses supostos messias apóstolos? Por falta de conhecimento. Com todo respeito, ignorância. E falando em ignorância, não é rebaixar a pessoa. É ignorância do conhecimento das leis divinas. Porque a partir do momento que nós abrimos os olhos às leis divinas e conhecemos as leis que regem tanto o mundo físico como o mundo espiritual, nós não vamos cair em qualquer coisa. Mas se eu não tenho conhecimento, sou ignorante, qualquer pessoa que se apresentar linda, maravilhosa, com belas palavras, palavras difíceis e uma aparência que encanta, eu vou estar correndo atrás dela. E o que Jesus dizia? Se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Não é cego de não poder enxergar, de não poder ver. É cego de ter o conhecimento das leis divinas, compreendê-las, porque a partir do momento que um falso profeta me convida para segui-lo e me propõe atitudes duvidosas ou mesmo indecorosas, eu vou dizer não. Esse caminho não é para mim. Até porque eu sei que esse caminho é perigoso e eu não vou segui-lo. Mas se eu não tenho conhecimento de nada, eu vou me deixar levar pelas aparências. E as aparências vão me enganar. E vão me conduzir. E muitas vezes, quando eu abrir os olhos, eu posso estar com a água até no pescoço. E depois, para sair do buraco, às vezes é difícil. Uma consideração bem simples, entretanto, deveria abrir os olhos do mais cego, que é que se o Cristo se reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo, que tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirardes a Deus um só dos seus atributos, não tereis mais Deus, se tirardes uma só das virtudes do Cristo. Não tereis mais o Cristo. Aqueles que se apresentam como Cristo têm todas as suas virtudes? Aí está a questão. Olhai
perscrutai seus pensamentos e os seus atos, e reconhecereis que lhes faltam. Além de tudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem o que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai, aliás, que há nesse momento, em diferentes países, vários pretensos Cristos, como há vários pretensos Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros, tendo por certo que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver às expensas daqueles que os escutam. Se nós tirarmos um atributo de Deus, Deus já não é mais Deus. Aí nós teríamos mais deuses no universo infinito. Então, nada nesse universo infinito se compara a Deus, porque Ele é totalmente soberano, onipotente, onipresente. Quer dizer, nada se iguala a Deus. Mas se nós tirarmos um atributo de Deus, nós daríamos oportunidade para aparecerem vários outros deuses. Da mesma forma, Jesus, se nós tirarmos uma virtude dele, teria oportunidade de aparecer muitos outros Cristos aqui no planeta Terra. E o que está dizendo aqui que existem candidatos a Cristos. Só que a pergunta, eu faço uma pergunta. Se esses que se dizem os Cristos, os Messias, se de uma hora para outra, sem eles saberem, chegasse alguém, a polícia ou alguém, as autoridades, colocasse ele na cruz e crucificasse, a atitude dele seria a mesma do Cristo? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem? Ou iam se achar injustiçados? Iam esbravejar, porque eles não merecem isso. Porque o Cristo, Jesus, quando foi preso, levado à frente de Pilatos, se ele quisesse usar o poder dele, ele não teria ido para a cruz. Só que Jesus sabia que a missão dele seria completada ele indo para a cruz. Ele precisava ir para a cruz. Jesus sabia disso. Por quê? Para mostrar para a humanidade que o corpo físico ele se decompõe após a morte dele, mas o espírito continua vivo, e foi o que ele pregou a vida inteira dele, a imortalidade da alma, o tanto que durante 40 dias ele veio e foi se mostrando para algumas pessoas e conversando com eles. Hoje a doutrina espírita, ela explica muito perfeitamente a aparição de Jesus para essas pessoas, que nós chamamos de espírito agênere. É o espírito que se materializa para os reencarnados durante determinado tempo. Então isso não é fantasia, isso não é misticismo, isso não é fanatismo. Isso é lógica, porque faz parte das leis divinas que nós não temos conhecimento, mas que a doutrina espírita nos dá a oportunidade de entender e compreender, para que amanhã ou depois nós cegamente, por sermos crédulos demais, venhamos a seguir um falso profeta. E temos a oportunidade de questionar e dizer: não, esse caminho eu não sigo porque esse caminho é perigoso, é obscuro, não vai me levar a lugar nenhum, ou pelo contrário, vai me conduzir a um abismo.
Então, quando nós começamos a compreender essas leis divinas, nós começamos a questionar muitas coisas, principalmente na área da religião, da espiritualidade no todo. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão os enviados de Deus. Eles se proporcionam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os espera. Podeis disso estar certos. Erasto, Paris, 1862. Aqui está dizendo: desconfiai, pois, dos falsos profetas, sobretudo num tempo de renovação. Já falamos muitas vezes aqui sobre a lei da destruição. Ela é necessária para haver a renovação. A lei da destruição compreende do nosso corpo físico parar de funcionar, seja através de uma doença, seja através de um incidente ou acidente, enfim. É necessário para que nós retornemos ao mundo espiritual e deixemos esse lugar aqui na Terra, essa cidade onde nós moramos, para que novos espíritos venham e possam continuar o processo de aperfeiçoamento e renovação do planeta Terra, através de novas atitudes, novos comportamentos. São espíritos que já vêm com uma bagagem de virtudes maiores das quais nós possuímos. Então essa renovação é feita de tempos em tempos. Isso aconteceu na época do homem das cavernas e continua acontecendo hoje. Então, se nós temos a compreensão que a minha vida aqui, ela é uma passagem, por que vamos nos desesperar quando um amigo nosso nos dá um até breve? Eu ia dizer adeus, mas adeus é muito longe, né? Um até breve, um até logo, e faz a passagem, como num popular nós diríamos morreu. Principalmente se ele está com o corpo talvez com câncer, com uma doença mais grave, o corpo limitado, sentindo dores, nós queremos chamar ele de volta. Por quê? Fazer ele continuar sofrendo num corpo físico desgastado. Que no início nós abrimos a mensagem que o corpo envelheça, mas o espírito continue jovem, continue forte, com bom ânimo, com coragem, com esperança, né, as palavras do Paulo no início, de continuar enfrentando os desafios da vida. Então, quando nós ampliamos essa nossa visão para a vida do espírito imortal, nós suportamos mais fáceis as dores, as tristezas, os rancores, as raivas muitas vezes, mas que isso não se torne vingança, que não se torne e eleve a um sentimento de duelo. Né? Vou tentar lembrar a frase de William Shakespeare, que diz o seguinte: aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não lhe dá o direito de ser cruel. Nós temos o direito de sentir raiva. Eu não gostei, mas não eleve esse sentimento a duelo, a vingança, a perseguição. Pois aí nós estaremos reencarnando com essa mesma pessoa, várias reencarnações, às vezes debaixo do mesmo teto. E aí irmão não gosta de irmão, irmão briga com irmão, pai não se dá com filho, com filha. Por que será? Será que na outra vida um não tentou dar o veneno para o outro e ficou tomando também do mesmo veneno, se envenenando?
e ficaram presos a uma mesma ideia, uma monoideia por muitos séculos. De novo, afinidade, né? Estão unidos por um sentimento comum, né? Sentimento... Mas a pessoa diz assim, não, eu não vou mais reencarnar, eu não quero mais ela do meu lado. Não é você que decide, é Deus. E se o mundo tem que melhorar e o amor tem que prosperar, e se tem um foco de briga ali, os dois vão ter que se entender. E o que ele faz muitas vezes? Nascem gêmeos. Já começa 7, 8, 9 meses ali na barriga da mãe, um do ladinho do outro. Dando chute no outro, dando soco no outro. Isso quando não vem siameses, grudados. Isso a doutrina espírita explica. Isso não acontece por acaso. É porque eram espíritos que tiveram muitas oportunidades de se perdoarem e não se perdoaram. E como o planeta Terra precisa evoluir e vai se tornar um dia, um mundo ditoso, que é só existe o bem, qual é a oportunidade ou qual é o meio para tornar-lhe o bem? Botando os desafetos um do lado do outro, até que cansem. Mesmo que um mata o outro, volta de novo. Aí o outro mata aquele e volta de novo. Aí um reencarna, o outro não reencarna. Aí vira obsessor. Aí inverte os papéis. Aí o obsessor também inverte. Chega um momento que cansa ficar tomando veneno. Aí quando um não decide mais tomar o veneno, a coisa flui. Mesmo que o outro ainda, mas aí o outro vai tomar veneno sozinho. E uma hora vai cansar também. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Kardec pergunta aqui: há neste momento raças humanas que diminuem evidentemente? Chegará um momento em que elas terão desaparecido da Terra? E a resposta: é verdade, mas é que outras tomaram seu lugar, como outras tomarão o vosso um dia. Lei da destruição, lei da reprodução, lei da evolução. Então aqui, materialmente falando, tudo é transitório. O nosso corpo físico tem uma data de validade. Porque se nós refletirmos sobre isso, desde o primeiro dia que nós nascemos, a única certeza que nós temos que um dia vai acontecer 100% na minha vida é que um dia eu vou desencarnar. Quando? Graças a Deus, não sabemos. Porque eu acho que isso seria mais prejudicial a nós do que positivo. Porque acredito no nosso estágio de evolução, nós entraríamos numa contagem regressiva. E não aproveitaríamos o que deveríamos aproveitar. Aprender o que deveríamos aprender. Apesar que uma vez perguntaram para Chico: Chico, você sabe o dia que você vai desencarnar? E ele respondeu: o dia eu não sei, mas eu sei que eu vou desencarnar no dia em que o povo brasileiro estará em festa. Desencarnou em 2002, é isso? Brasil campeão da Copa do Mundo em cima da Alemanha. Só que ele encarou com naturalidade. Né? Se alguém dissesse isso para nós, né? Você vai desencarnar o dia que o Brasil estiver em festa. Nossa, eu quero o Brasil que o Brasil sofra. Né? Eu não quero ver o brasileiro feliz, eu quero ver o brasileiro triste. Nós não íamos pensar assim? Porque vai que todo mundo está feliz e aí chega o meu dia. Né? Então nós não temos essa capacidade de compreensão. Mas a questão é que tudo passa. Precisa evoluir.
E um dia, quando o planeta Terra cumprir sua missão de se tornar um mundo ditoso, ele também vai deixar de existir. Da mesma maneira que ele foi criado há bilhões de anos atrás, um dia ele vai deixar de existir também, como o nosso corpo físico. E aí o pessoal fica dizendo, o mundo vai acabar. Bobagem. A vida pode acabar para nós a qualquer instante, aqui no corpo físico. Mas o meu espírito vai continuar vivo numa outra dimensão, tendo oportunidade de estudar, de trabalhar, de criar um propósito e continuar evoluindo. Nós não queremos, eu acredito que é o objetivo de todo mundo, a felicidade, poder encontrar o paraíso, e se tiverem mundos muito melhores que o nosso, por que não ir para lá e desapegar daqui? Do que querer ficar apegado aqui e não evoluir. Nós só começamos a pensar e agir e ver a vida dessa maneira quando nós adquirimos o conhecimento e ele começa a entrar dentro de nós e fazer uma lógica. Porque nada na vida é por acaso. Nada acontece por acaso. 689. Os homens atuais são uma nova criação, ou os descendentes aperfeiçoados dos seus seres primitivos? E a espiritualidade responde aqui. São os mesmos espíritos que estão voltando para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que estão ainda longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que pela sua argumentação tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá seu período de decrescimento e desaparecimento. Outras raças mais aperfeiçoadas a substituirão, descendendo da raça atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Quer dizer, os homens de hoje descendem do homem das cavernas. Só que o mesmo espírito que habitou um corpo físico de um homem das cavernas está habitando hoje um corpo mais aperfeiçoado. Que ao longo dos milênios o corpo foi se aperfeiçoando com a autorização de Deus. Não porque o homem quis. Não, porque existe um cronograma, existe um cuidado de Deus para que os mundos evoluem. E isso é uma lei, a lei da evolução. Nada fica estacionado, nada fica no mesmo lugar por muito tempo. Começou a aparecer a zona de conforto, abre os olhos, porque vai começar a aparecer desafios. Se tu não está caminhando sozinho, Deus vai fazer você caminhar. Às vezes até pela dor. Porque a dor, ela faz parte de um processo evolutivo. Né? Então, aqui diz, muitas raças estiveram no planeta Terra. Os egípcios, apesar de existir o país hoje, ainda existirem egípcios, mas aqueles que construíram as pirâmides, eles cumpriram com o seu papel aqui, estes espíritos, bem claro. E puderam retornar ao ao planeta de origem, que vieram de outros orbes, outros sistemas siderais. Os astecas, os maias, povos muito mais evoluídos do que nós. Eles não tinham celular, não tinham energia elétrica. Isso não significa evolução. Apesar que é a evolução da matéria. Nós estamos falando de evolução moral, de evolução espiritual. Eles tinham muito mais conhecimento do que o nosso. Se esses povos tivessem acesso à nossa tecnologia, o que eles não estariam fazendo hoje?
sendo que tinham conhecimento astronômico, tinham conhecimentos de matemática, de física, e faziam construções que hoje a ciência não consegue explicar como é que foram construídas. Se tivesse a tecnologia de hoje, o que eles não construiriam? Mas espiritualmente e pelo processo kármico, eles tiveram que reencarnar num período que não tinham acesso à tecnologia que nós temos hoje. E eles cumpriram com a sua missão aqui no planeta Terra. O prêmio, poder retornar ao lar, à casa, ao planeta de origem da qual, em algum momento, foram expulsos, porque eram alunos mal comportados. Porque eram espíritos que faziam mal e gostavam de fazer o mal. Mas, ao longo das reencarnações aqui no planeta Terra, se resignaram, usaram da paciência e foram humildes e quando alguém é subordinados, não, submissos à lei divina, cumpriram o seu papel e puderam retornar ao planeta de origem. Nós também, muitos de nós também talvez não somos aqui no planeta Terra. Temos dificuldade de nos adaptarmos aqui. Por que será? Será que nós não temos uma outra realidade dentro de nós? Será que não temos que desenvolver essa submissão a Deus? Desenvolver a paciência, a resignação, para poder obter a evolução e obter a permissão de retornar justamente para aquele lugar na qual eu carrego inconscientemente dentro de mim uma saudade imensa? Que muitas vezes eu começo a olhar para as estrelas e identificar de onde é que eu vim. Isso aqui não é meu, não faz parte de mim, eu não quero estar aqui. Vamos questionar isso, vamos olhar para dentro de nós. Né? 690. Sob o ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procedem dos corpos primitivos por via da reprodução? Resposta. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas como pertencem todas à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada uma, elas puderam se misturar entre si e produzir novos tipos. Aqui agora eu vou gerar uma polêmica. A ciência até hoje está tentando descobrir como, acho que eu posso dizer medicina, né, Paulo? Quando se fala de DNA, né? Genética, né? Está tentando unir o elo perdido do homem ao macaco. Se discute muito isso, achando que o homem é descendente do macaco. E realmente é. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o espírito, ele passou por várias fases: mineral, vegetal, animal, depois elemental para se tornar hominal. Só que o macaco, ele não se torna um ser humano através da reprodução do corpo físico. E isso a ciência jamais vai conseguir unir o homem ao macaco, porque está faltando esse, como eles dizem, a genética, esse elo perdido, esse DNA que falta para poder comprovar fisicamente que o homem é descendente do macaco. Mas vamos seguir a seguinte linha de raciocínio. Existem mundos, planetas, raças muito mais evoluídas
que nós. E muito mais antigas que o planeta Terra. Então, na época que o planeta Terra era primitivo e só existiam animais, muitos espíritos foram expurgados, expulsos de outros planetas mais evoluídos que o planeta Terra, por insistirem no mal, por não quererem evoluir, não respeitarem as leis de Deus. Aquele planeta precisava continuar evoluindo. Só que esses espíritos estavam entravando a evolução do planeta. Então eles foram levados a um planeta conforme o padrão vibratório deles, que é um padrão vibratório baixo, que era o planeta Terra naquela época. Só que naquela época não existia vida humana aqui no planeta Terra, só animal. E segundo alguns livros espíritas, isso, como se diz, são hipóteses, mas no meu ponto de vista faz sentido, tem uma lógica. Eles fizeram inseminações artificiais em macacos, orangotangos, gorilas, e esses espíritos altamente negativos, trevosos, começaram a nascer em corpos de animais, mas com uma alma humana. E pela lei da afinidade, esses animais que tinham a alma humana foram começar a construir as suas famílias. E não se misturavam com os animais com alma de animal. E a partir dali começou todo o processo evolutivo, genético, material, que foi evoluindo para o homem das cavernas e chegou no nosso corpo físico hoje. Que isso faça, como diz, refletir sobre a evolução. Se o corpo físico hoje atingiu a beleza que atingiu, comparado ao homem das cavernas, será que ele não pode evoluir mais ainda em beleza? A lagarta que vira uma borboleta? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Se nós evoluirmos mais no amor, na fraternidade, na caridade, que tipo de corpo físico eu não poderei ter no futuro? Se achamos que chegamos no ápice da evolução humana do corpo físico, eu arrisco dizer que estamos errados. Nós só não conseguimos prever o que vem pela frente. Mas a evolução vai continuar acontecendo. 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Deixa eu ler de novo. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Resposta: desenvolvimento da força bruta em detrimento da força intelectual. Atualmente é o contrário. O homem faz mais pela inteligência que pela força do corpo. E, portanto, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não fazem os animais. Então, quando existia muita força e pouca inteligência, se usava mais os músculos. Hoje, na realidade, com o desenvolvimento da nossa inteligência, olha quantas invenções foram feitas, quantos equipamentos, máquinas foram criadas para substituir a força humana e dos animais. A agricultura, por exemplo, que eu acho que foi uma das mais beneficiadas, a própria indústria também, que
há séculos atrás era feito tudo através de músculos, seja do homem, do animal, do cavalo, do boi. Hoje existem máquinas que fazem muito mais com muito menos esforço físico. Na agricultura existem máquinas que simplesmente o cara fica sentado dentro do trator, ele dirige sozinho porque ele é conduzido por GPS, ar-condicionado, e ele só vai clicando os botões para determinado grão, determinado fertilizante ou determinada colheita. Não vou nem há séculos atrás, há décadas atrás. O tempo que não se levava para fazer uma plantação de um tamanho desse tipo, que hoje as máquinas dominam. Por quê? A inteligência o homem está sabendo usar. Mas ele precisa evoluir para não só usar a inteligência, mas usar a sabedoria. Porque a partir do momento que o homem começar a usar a sabedoria, ele vai pensar no bem-estar do próximo. Não vai pensar somente em si. O ego. O egoísmo. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme com essa lei deixar as coisas seguirem seu curso normal? Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Desculpe, eu dei uma viajada aqui enquanto eu estava lendo, eu estava pensando em outra coisa. Deve-se fazer tudo para alcançar a perfeição, e o próprio homem é um instrumento do qual Deus se serve para alcançar seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Então, Kardec queria saber se os animais e os vegetais, pelo que eu entendo, também vão evoluir como evoluiu o corpo físico do homem comparado aos homens da caverna. A resposta é sim. Por quê? Não dizem que o planeta Terra cada vez está esquentando mais? Não tem mais a radiação solar sobre nós? Há décadas atrás, talvez nós andávamos sem protetor solar e até o câncer de pele era até pouco comparado a hoje. Existem muitas teorias conspiradoras em cima disso, mas enfim, não é o objetivo de nós levantarmos essas teorias. Mas a verdade é que nós sabemos, e a espiritualidade fala isso, o planeta Terra está se iluminando cada vez mais. E o Sol está brilhando cada vez mais forte sobre o planeta Terra. Para isso, os animais e os vegetais também precisam evoluir geneticamente para suportarem esse processo de transição que o planeta Terra está enfrentando. Porque são ciclos que o planeta Terra ele passa. Né? Ele esfria, depois esquenta para esfriar de novo. Vem a era glacial para depois entrar num período do processo mais quente, descongelar as geleiras, os polos. Isso faz parte do ciclo do planeta Terra. Talvez o homem esteja apressando o processo devido a atitudes equivocadas, mas esse processo ele vai acontecer, sim, porque o planeta ele num todo ele obedece ciclos fora
o dia, a noite, a semana, o mês, o ano, nós temos ciclos que se completam em milhares de anos. E estamos próximos de completar um ciclo de 25 mil anos e 25.868 dias. Que por volta do ano vai se fechar mais ou menos por volta, segundo alguns estudiosos, 2057. Então estamos passando por esse processo. Só que lá na frente o planeta Terra vai esfriar de novo, criando dois polos diferentes das quais hoje são. É para ficar apavorado? Não. É um processo natural. Mesmo que nós desencarnássemos amanhã, o nosso espírito continua vivo. Por que tem medo de ficar apavorado? Se a vida continua. Então os animais e os vegetais também estão sofrendo esse processo de evolução. Pode ser o mesmo vegetal de outros tempos, mas alguma coisa nele está mais forte para que ele suporte essa irradiação solar sobre ele. Para que a humanidade não seja prejudicada no seu aprendizado aqui no corpo físico. Então, a interferência que a gente tanto fala tem a sua finalidade positiva também. Sim. Afinal de contas, Existe a interferência do homem, geneticamente falando, mas essa interferência que nós nos referimos aqui já é projetada pela espiritualidade. senão você teria a condição de fazê-lo, né? Exatamente. Então nós temos que ter olhos para o bem, para o belo, para o positivo, né? Deixarmos de ser mais negativistas, pessimistas, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. Nós mesmos dissemos muitas vezes, só cai uma folha da árvore com a permissão de Deus. Então, se Deus é perfeito, é supremo, não existe ninguém maior que Ele, e Ele é nosso Pai, e é um Pai amoroso, Ele quer nosso bem. Mas não o bem do nosso corpo físico, é o bem do nosso espírito, que é imortal. Até porque nós já morremos, desencarnamos e reencarnamos milhares de vezes. Nós só não lembramos. Nós somos especialistas em desencarnar, mas também somos especialistas em reencarnar. Só que quando nós não lembramos e viemos com véu de esquecimento, e eu não tenho acesso ao conhecimento e não quero estudar, isso me apavora. O desconhecido me apavora. Por isso que a espiritualidade nos enviou a doutrina espírita. Para que o desconhecido se torne conhecido. Mas não para que nós idolatremos ou desejemos retornar logo à espiritualidade. Desejar a morte. Não. Deseje e aproveite a vida no tempo que lhe for permitido. Até porque a gente está aqui por uma razão, né? Não é por acaso. Quando nós tomamos conhecimento disso, tudo fica mais leve, mais brando, mais suave. Sofremos menos. Nos preocupemos menos. Então vamos fechando os olhos, se concentrando, relaxando na cadeira, tentando ficar numa posição que fica mais confortável, fica mais realmente aberto, para poder se concentrar nas sensações. Aqueles que gostam de visualizar, trazer essa visualização conforme o que for dito, conforme o que for sentindo. Então, para começar a relaxar, vamos fazendo uma respiração bem funda, aquela puxada bem o seu tempo, preenchendo o pulmão, a parte de baixo também o diafragma enchendo com o ar, naquela respirada, vai fazendo fluxo, soltando com calma, com o tempo,
se permitindo, trazendo esse ar, deixando ele entrar nesse templo que é o nosso corpo, né? Afinal, somos espíritos, o divino está em cada um de nós, então vamos regando ele com esse ar, agradecendo. E devagarzinho, vamos imaginando como se fosse um pulsar bem gostoso, uma energia lá na ponta do pé. Vamos sentindo ela. Aqueles que quiserem podem imaginar uma cor, da forma que for melhor. Visualizando essa energia aumentando. E ela vai subindo, devagarzinho. Região dos tornozelos. Vai expandindo, ficando mais forte o corpo. Subindo os joelhos. Região das coxas. Quadril. Parte do abdômen, do peito. Sentindo realmente ela subindo, sentindo ela acolhendo, como se fosse um abraço energético. Chegando no peito, região da garganta, sentindo a tranquilidade que ela traz, região dos olhos, perto do centro da testa, até o topo da cabeça. Agora, nessa sintonia, vamos trazendo à nossa frente, visualizando uma esfera de luz, uma esfera de qualquer cor, a cor que for melhor, que se identifica, uma cor que traga uma sensação, uma ideia boa. Vamos vendo ela aumentando, aumentando. A gente vai regando ela com bons sentimentos. Pode ser uma lembrança recente, uma conversa boa, um momento em família. Pode ser o sorriso daquele ente querido, uma risada boa de uma criança, bem espontânea. Usando isso para nutrir essa esfera de energia. Vendo ela crescendo. Vamos imaginando ela se conectando com a esfera de cada um dos outros que estão aqui presentes, os nossos irmãos, tomando força, sendo nutrida uma pela outra, como realmente a gente sempre comenta, elos de uma corrente. A energia de cada um aqui é necessária, de cada um aqui é essencial, ela é única, cada um traz algo que o outro não tem, que complementa, recebe o que o outro tem além, realmente uma troca energética construtiva. Agora a gente pode sentir toda essa corrente sendo nutrida pela energia dos mentores, os bons espíritos aqui da casa que acompanham os trabalhos, nossos próprios mentores que nos acompanham, fortalecendo. E essa concentração de energia, então vamos visualizar e começar a primeiro tratar aquelas coisas nossas, nossos probleminhas, nossas dificuldades do dia a dia, aquelas coisas que a gente vem pensando, preciso trabalhar nisso, preciso mudar isso. Sempre sem aquela culpa, mas olhando realmente pensando, eu posso mudar isso? Posso me tratar melhor? Posso tratar o outro melhor? Posso demonstrar mais carinho? Enfim, cada um aqui vai saber o que é o tema mais caro, mais essencial agora para o momento. E vamos então, aproveitando dessa energia, desse acúmulo de energia que está aqui transbordando, e trazendo como uma medicina para cada um, sem medo de
pegar de mais ou de menos, porque a energia não vai faltar. E sendo nutridos e sentindo essa energia, o bem que ela nos faz, vamos agora para a parte mais interessante e mais bonita. Vamos vendo essa mesma energia sendo direcionada para lugares onde ela mais precisa. Vamos começar então pelo caderno de radiação aqui, para todos os nomes que foram colocados. E caso não colocou, pode pensar agora mesmo. Uma pessoa que está precisando, alguém do trabalho, alguém da família. Visualize essa energia chegando até essas pessoas. Aquelas pessoas que estão tratando uma doença, que pedem ajuda, que pedem uma oração. Essa energia chegando até eles. Pessoas que estão no hospital, pessoas que não estão conseguindo lidar com esse desafio. Que essa energia possa chegar, possa, em cada uma delas, como uma cura, pode ser uma cura em qualquer um dos corpos. Às vezes o que não será uma cura física pode ser uma cura no emocional, a nível mental, a nível espiritual. Mas que a energia vai saber aonde trabalhar, qual lugar trabalhar. Vamos vendo essa energia se espalhando para lugares onde pessoas estão realmente isoladas, sem esperança, estão não vendo nenhum sentido para suas próprias vidas, ou às vezes até a nível mundial, desesperadas com o que vem acontecendo e com um olhar às vezes que só está focado no negativo. Que essa energia possa vir como para revigorar, para trazer um sopro, para trazer um sentido, para trazer uma visão mais ampla, ver as coisas um pouco de cima. Também vamos vendo ela chegando aquelas pessoas que desencarnaram, que por alguma razão ainda estão negando esse sopro, esse fluxo evolutivo, permanecendo aqui, permanecendo presas a momentos, a outras pessoas, a sentimentos, às vezes ao próprio corpo, a própria dificuldade de lidar com uma mudança, porque não é uma finitude. Vamos vendo essa energia chegando em todos aqueles que precisam. Nosso planeta como um todo, a parte da biologia, a parte da fauna, de flora, de tudo que nós precisamos dar atenção também. Afinal, nosso planeta é a nossa casa. Não deixamos a nossa casa desorganizada, não destruímos o nosso próprio lar. E o planeta é, pelo menos nesse momento, nosso lar. Que essa energia possa se estender para tudo isso também, para todos os cantos, para todos os lugares onde estejam precisando, para que as pessoas possam se sentir da mesma forma que estamos sentindo agora. Vamos reforçando essa energia que estamos nutrindo, essa tranquilidade, essa leveza, intencionando que cada dia mais pessoas possam, de alguma forma, se sentir assim, da sua própria maneira. Nesse momento, então, convidamos os obreiros da casa, vamos passando para a parte do passe. Nesse momento, vamos então, mantendo essa energia nutrindo, nós vamos então trazer em mente aquilo que gostaríamos de ter, aquilo que gostaríamos de trabalhar, trazer, intencionar essa ideia nesse momento. Se abrindo e trazendo realmente o papel de responsável pelo curso da nossa vida. Não necessariamente em relação a tudo que vai acontecer, afinal não cabe a nós termos essa dimensão, termos controle do que vai acontecer conosco, mas como é sempre dito aqui nos estudos,
pela dimensão do que podemos fazer em relação a isso. Como reagir, o que isso pode significar, o que pode ser trabalhado em relação a isso, o que pode ser tirado de ensinamento, mesmo no gosto amargo, mesmo naquele episódio que machucou, que fez mal, que doeu, mas transformar isso, não nutrir o que foi ruim, mas pensar como transformar isso em algo que pode ser proveitoso. Capacidade de transformação. E nós vemos isso acontecer o tempo inteiro. Tudo está se transformando a nível global. Tudo está se transformando o tempo inteiro. O movimento, o clima, o ambiente, vegetações. Nós crescemos, mudamos, envelhecemos. Tudo é transformação. E a nossa vida, as coisas que nós vivemos, como nos sentimos, o que somos também é perfeitamente possível de transformar. E o amparo está aqui para a gente. Então abrimos verdadeiramente, nos colocamos e visualizamos o divino, Deus, conforme a linguagem que cada um tiver, seja qualquer religião, filosofia, visualizando da forma mais próxima, mais verdadeira, como o divino funciona para você. E coloque-se à disposição para ser transformado e ver essa mudança acontecer de dentro, nas atitudes, no pensamento, no sentir-se capaz, no sentir-se merecedor de melhorar, e vendo pouco a pouco o externo, ao redor da gente, sendo transformado também nas relações, a forma como lidamos com cada pessoa, sendo realmente agentes de mudança, começando a se tornar referências para as pessoas, de um bom amigo, de um bom pai, de um bom irmão, de uma boa mãe, de uma boa colega de trabalho, sendo faróis nas vidas das pessoas, para nos momentos de escuridão elas poderem ver, essa pessoa tem uma luz, talvez ela possa me ajudar. Vamos assumir esse compromisso e amanhã, no novo dia, acordar inspirados para sermos uma versão melhor de nós mesmos. Que assim seja.